Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e esse aqui é o vídeo em que eu vou falar a minha opinião sobre o Tigres e Eufrates. Se você não conhece o jogo ainda, quer aprender as regras dele, tem aí já no canal o vídeo de regras em detalhe para você aprender a jogar o Tigres e Eufrates. Você pode clicar também na cartelinha final desse vídeo aqui, sabendo aqui a minha opinião primeiro, beleza? Então, ó, Tigres e Eufrates, jogo de Reiner Knizia, de 1997. Então, esta belezura aqui está fazendo 20 anos. Não é exatamente essa aqui, porque essa aqui é a versão da Fantasy Flight, que foi reeditada, né, em 2014, e aí vem com componentes diferentes, né, não é todo de madeira, tem os componentes de plástico, tabuleiro com algumas modificações, mas aí é o mesmo jogo, na essência é a mesma coisa que era o jogo de 97. Então você imagina só um jogo de 1997, cara, 20 anos, um jogo de 20 anos atrás. Falamos muito, né, dessa questão do crescimento do mercado de board games e como está hoje no mundo e até mesmo aqui no Brasil, né, que de uns anos para cá vem crescendo cada vez mais. É legal você pegar um jogo como esse e tentar avaliar ele, e tentar imaginar o processo de criação dele no contexto de 20 anos atrás, em que muita coisa não existia. Hoje, quando um designer vai criar um jogo, ele tem muita referência. Ele pode pegar mecânicas, temas, inovações que já foram implementadas em algum jogo e aproveitar como referência para um jogo que ele esteja criando. Isso, quando é feito muitos anos antes, a quantidade de referências é muito menor. Isso vale para qualquer segmento, até comparando assim com artista mesmo, porque isso daqui na verdade é uma obra criativa, né? Então, se você pega músicos, cientistas, tudo há muito tempo atrás, às vezes você vai avaliar hoje e fala assim, poxa, nem é tão criativo, mas tenta pensar com a cabeça de 20 anos atrás. Então esse jogo, eu não estou falando isso porque ele não parece bom, muito pelo contrário, é um jogo excelente até hoje. Eu estou falando só porque é assustador como um jogo que tem 20 anos ainda é bom, mesmo entre diversas criações de 20 anos para cá. Esse jogo ele ainda consegue sobressaltar em uma lista de jogos. Então, o Tigres e Eufrates, ele é um jogo que tem sim um tema, mas ele é considerado um jogo abstrato, porque ele não tem o tema ali, você não depende do tema para jogar, você não tem uma história. Ele nada mais é do que um jogo de tile placement, que você vai colocando suas peças e cada peça diferente faz alguma coisa, com a combinação com outras peças, vão te dando pontos. Então ele é um jogo abstrato, mas que faz uso de um tema que, se você parar para pensar, faz um sentido ali, você consegue extrair um pouco do tema dentro da jogabilidade dele. Mas, se não tivesse o tema, o jogo continuaria sendo a mesma coisa. Então, por isso, ele é considerado um jogo abstrato. E a genialidade dele está em alocações de peças e interações entre elas, possibilitando fazer jogadas fantásticas. Então você tem ali praticamente um jogo estratégico, né, que você precisa pontuar em 4 esferas diferentes. E o legal disso, e que isso já foi implementado já em diversos outros jogos depois do Tigres e Eufrates, é que você, embora você possa traçar uma estratégia, você não pode abandonar todos os outros quesitos do jogo. Então, às vezes, em jogos muito estratégicos, você pode falar assim, eu tenho muitos caminhos a seguir, eu vou escolher um e vou embora. E é nesse que eu vou focar. Muitos jogos, os jogos do Stefan Feld, por exemplo, que a galera gosta de chamar de máquina de ponto ou salada de ponto, tem vários caminhos. Você vai lá, vou nesse. Esse daqui, você não pode fazer isso. Você pode iniciar o seu jogo, sim, em um caminho, mas você não pode abdicar dos outros. Por quê? Ele te obriga a pontuar bem em todos os 4 segmentos, né? São 4 tipos de pontos e você precisa pontuar bem nos 4. Porque se você seguir um só,
você vai pontuar muito nele e vai pontuar pouco nos outros. E no final do jogo o que conta para você é a esfera de menor pontuação. Então ele te obriga a pontuar bem em todas as esferas. E é um jogo que você vai ver que o cara que ganhou fez 7 pontos. É muito pouco ponto por causa disso. Então tem coisas interessantes, por exemplo, os monumentos, né? Os monumentos eles acabam se tornando ali um upkeep de pontos, né, que você vai ganhando automático. Então se você souber gerenciar muito bem os monumentos e você conseguir colocar ali 2 monumentos complementares, então tem aqui o preto e o vermelho e o verde e o azul. São as 4 cores do jogo. Se você consegue colocar um monumento desse com o seu líder preto e o vermelho aqui e um monumento desse com o verde e o azul aqui, toda rodada você vai fazer um ponto de cada uma das esferas. Isso é o mundo ideal para esse jogo. Qual que é a dificuldade? Ele é um jogo de muita marcação. Por isso que é legal você ter ali um equilíbrio entre os jogadores na mesa, porque se você tiver um jogador que já conheça bastante desse jogo, ele pode conseguir criar essa maquininha de pontos e vai disparar na frente se os outros jogadores não souberem marcar esse jogador. Então é um jogo com muito conflito e ele tem que ser conflituoso, porque se você deixar um jogador fazer o jogo dele, se ficar cada um num cantinho fazendo o seu, o nível entre os jogadores é que vai ditar a quantidade de pontos da partida, porque aí você tem a questão de otimização de jogadas e conhecimento de caminhos estratégicos do jogo. Ele tem uma curva de aprendizado não muito longa para você aprender a jogar, mas para você aprender a masterizar esse jogo, a jogar ele com excelência, leva um tempo, porque você tem muitas armadilhas, você tem que às vezes jogar uma isca para um jogador de um lado para você poder ir do outro. Então tem muito disso, você tem que ler muito bem taticamente o jogo para que você consiga fazer ali uma ação que vai te beneficiar dentro da sua estratégia. Lembrando que você precisa sempre pontuar os 4 pontos do jogo. Então vocês percebem que é um jogo muito rico em caminhos, em estratégia, em tática, mas não é um jogo para pessoas que não gostam de conflitos. Se você tem um grupo que fica chateadinho se um amigo vai lá piranhar o outro, não jogue esse jogo, porque vai dar problema. Porque esse jogo é só isso. Esse jogo o cara tá fazendo ponto ali, meu irmão, é lá que eu vou. Eu não vou falar, não, vou me fortalecer aqui e deixa ele se fortalecer lá. Não, você tem que ir lá. Você tem que cair na porrada com o cara, você tem que virar pra mesa e falar: galera, o maluco ali tá fazendo ponto pra cacete com o monumento. Vamos cair em cima dele. Então, rola isso. Então é um jogo de muita treta. Então, agora, se você é uma pessoa que realmente gosta de conflito, esse jogo é excelente pra você. E ele é um jogo extremamente denso nesse sentido de estratégia e tática. Beleza? Então, ó, Tigres e Eufrates, um jogo de 20 anos que até hoje ganha de muito jogo aí. Usado como referência, o sistema de pontuação eu acho brilhante, assim, porque o fato de você não permitir que o jogador siga um único caminho e faça ele ter que jogar o jogo por completo, eu já acho uma coisa sensacional e fantástica. Legal? Então, Tigres e Eufrates, fica aí a sugestão para vocês. Não tem aqui no Brasil ainda, mas de repente chega aí, quem sabe, ou você consegue importar, vale a pena, um jogão. Eu adoro esse jogo, tá aí lá em cima nos meus top jogos, ali eu diria entre os top 20, possivelmente, seguramente, certo? Então, ó, fica aí a sugestão. Se você quiser conferir o vídeo de regras também, tá aqui na cartela final do jogo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí se você já conhecia o Tigres e Eufrates, o que você acha desse jogo, certo? E, claro, se inscreve, por que não? Se inscreve aqui no canal. Se você chegou aqui pela primeira vez aqui nesse vídeo, tem muitos outros vídeos aí também de board games e outras coisas também. Deixa aí sua inscrição que ajuda bastante aqui pro canal crescer, beleza? E eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.